Olá, eu chamo-me Inês e hoje venho-vos falar sobre a minha operação à coluna. Um beijinho e espero que gostem. Tudo começou há cerca de 8 anos e meio, em abril. Estava com a minha irmã a fazer uma brincadeira de exercício físico em que fazíamos abdominais, flexões, dorsais, aquelas coisas que todas as crianças gostam de mostrar aos pais. E quem é que faz mais e quem é que faz menos, aquelas brincadeiras. E os meus pais repararam que eu, nos abdominais, levantava primeiro um lado do que o outro. Primeiro levantava o lado direito e só depois levantava o lado esquerdo. E acharam isso muito estranho, porque não é normal. Costuma-se levantar, quando se faz o abdominal, levanta-se as costas todas. Mas isso até podia ser alguma coisa que eu não podia não ter aprendido bem, pronto. Depois desse exercício, fizemos aquele exercício de chegar com as mãos aos pés. E eu não conseguia, nunca consegui, tive sempre pouca flexibilidade, mas quando eu chegava com as mãos aos pés, eu tinha uma omoplata mais levantada do que a outra. Os meus pais fizeram bem, quiseram me levar ao médico para ter a certeza do que é que realmente estava a passar comigo. Fui ao osteopata, confirmou-me que eu tinha escoliose e encaminhou-me para outro médico, em que o médico desenvolvia coletes de correção à escoliose e que me podia então solucionar ou arranjar a solução para que a minha escoliose ficasse curada. Fui ao outro médico, fui ao médico do colete e mandaram-me fazer um raio-x para saber quantos graus é que eu tinha, qual é que era o colete mais indicado para mim, para onde é que eu devia ir, pronto. Fui fazer um raio-x. Agora vamos saber o que é escoliose. Provavelmente há muitos que já ouviram este nome, outros não ouviram, não fazem ideia do que isso é e portanto eu vou-vos explicar de uma maneira rápida. A escoliose não é nada mais nada menos do que uma torção da coluna de tal forma que a coluna começa a formar, são ângulos e tem curvas, várias curvaturas. Imaginem então uma corda em que dobram, estão sempre a rodar em sentidos opostos, de tal forma que quando ela não tem mais por onde se rodar e dobrar, ela vai, se vocês experimentarem isso, ela vai começar a se entortar e vai começar a formar várias curvaturas, pronto, foi isso que me aconteceu. A escoliose tem vários tipos a escoliose pode vir e provenir de várias coisas. Pronto, é trissomia 21 em que o corpo humano tem várias mutações e uma delas pode ser na coluna e muitas vezes é a escoliose. Depois temos outra possibilidade, salvo seja, que é quando se nasce logo com escoliose. É hereditária, que vem nos nossos genes e que é provável que se desenvolva com a idade, que foi o meu caso. E juntamente com essa, tive a escoliose idiopática do adolescente, que se desenvolve na altura da puberdade e pronto, pode-se desenvolver muito ou pouco, muita gente tem e não faz ideia. Muita gente ganha com a idade por causa da má postura, por exemplo. Portanto, a minha foi de genes e a escoliose idiopática do adolescente. A escoliose tem vários níveis, consoante os graus, as curvaturas que tem. Eu não tenho a certeza, portanto, eu tenho uma noção, foi-me explicar isso no início do processo, mas não tenho tudo de cor. Sei que do 0 aos 20, deve ser só acompanhado e observado e tendo cuidado para ver se evolui ou não. Depois aconselha-se o uso do colete de correção. Há vários tipos de coletes, o de Boston, Minwalk, um que foi estudado e desenvolvido cá no Porto, que neste caso foi o meu. Depois, a partir dos 50 graus, normalmente, aconselha-se a operação. Depois de eu ter ido a estes médicos todos, e já sabemos o que é escoliose, foi-me então aconselhado a utilização de um colete. Eu tinha... andava no 5º ano, e então tive que utilizar colete.
O colete que me foi recomendado foi este colete aqui. Parece um quebra-cabeças e provavelmente muitos de vocês não percebem como é que isto funciona. A verdade é que isto exerce uma pressão exterior na vossa coluna para que a escoliose seja desfeita, entre aspas. Este colete cresceu comigo. À medida que eu ia crescendo, o colete ia crescendo, ou seja, a primeira peça, por acaso já não a tenho aqui, mas primeiro tinha aqui outro bocadinho que encostava ao meu ombro, para aquele lado. Estes ferros eram bastante mais pequenos, estas placas também eram bastante mais pequenas. Eu tenho a placa anterior a esta e dá para perceber que era mais pequena que esta, pronto. E isto sofreu uma alteração comigo e com a minha coluna. Pronto, fez parte de mim durante uns 3 anos. Basicamente, o meu corpo, o meu tronco enfiava-se aqui dentro, ou seja, esta placa enfiava-se no lado, neste caso direito, da minha bacia, dos meus ilíacos. Depois, este ferro passava pela frente do meu tronco e depois esta placa aqui, este acrílico, ficava encostada à axila esquerda. Depois estas fivelas apertavam para que tudo exercesse pressão sobre a minha coluna. Isso é esquerda. Não, isso é desculpa. Sim. Ele neste momento está todo assinado porque foi... Toda a gente que me acompanhou durante estes anos, eu pedi que me assinassem, porque fez parte de mim e fez parte da vida de muita gente que me apertou e desapertou coletes. Foi uma altura muito importante na minha vida, porque eu achava que era aqui que estava a solução do meu problema. Infelizmente não foi. Eu fazia raio-x de 6 em 6 meses para controlar e para saber o que é que eu precisava fazer, apertar, desapertar, mudar placas, ferros, tudo. Durante este período eu tive problemas, muitas vezes tive feridas por causa da pressão que era exercida e portanto depois, além de ortopedistas e isso tudo, tive de ir a dermatologistas e coisas para resolver os problemas que estavam a ser causados para resolver o meu maior problema. Entretanto, comecei a ser acompanhada por um ortopedista pediátrico. Me disse, sim, este é o colete mais apropriado para ti e portanto ainda bem que já estás a usufruir dele. Nos primeiros 6 meses depois de começar a utilizar o colete foi uma progressão em termos de uso de colete fantástica, porque eu tinha 28 graus em cima e 28 graus em baixo e nos primeiros 6 meses consegui regredir os de cima para 10 e os de baixo para 0. Foi excelente, eram os resultados que toda a gente queria obter e queria manter para que eu fosse um caso de sucesso no uso de colete. Eu usava 23 horas por dia, só tirava 1 hora para tomar banho. Depois, passado 3 anos, raio-x que fiz, pronto, levei para o ortopedista, até que houve um dia, que foi dia 12 de junho de 2015, que o médico, que o meu ortopedista, estava eu, a minha mãe e o ortopedista, no consultório e estava a fazer as medições de quanto é que eu tinha de graus e percebemos que não havia mais nada a fazer sem ser a operação. Nós já contávamos, de certa forma a minha mãe já tinha um pressentimento que isso ia acontecer. Eu acreditava ainda que o colete fosse mudar as coisas e a verdade é que nós queríamos saber o porquê disto estar a acontecer. Queríamos saber o porquê do colete não estar a funcionar. A verdade é que eu nos últimos 5, 6 meses tinha dado o salto da adolescência, o famoso salto, e a minha coluna tinha-se fortalecido e fortificado e falta uma palavra agora, mas pronto, ficado muito mais rígida desde o último raio-x e portanto estava muito mais difícil manipulá-la. Eu quis ser operada no Hospital de São João, que era onde o meu médico operava, e fui para a fila de espera, porque sendo um hospital público tinha de ir para a fila de espera. Acontece que eu era um caso muito urgente
e portanto estava com um alerta amarelo, porque em meses podia ficar o dobro, podia ficar muito pior do que estava. E em setembro recebi uma chamada no médico a perguntar, a dizer que havia uma pessoa que tinha desistido e portanto eu, estando em primeiro lugar, tinha a oportunidade de ocupar aquela vaga de dia 30 de dezembro de 2015, há 5 anos. E a minha mãe não hesitou, como é óbvio, e disse que sim. Portanto, eu sabia que dia 30 de dezembro de 2015 iria ser operada. Antes de acabar a história do colete, eu espero que talvez alguém desse lado esteja com o mesmo problema, desde escoliose, desde usar colete, desde ter sido operada. E às vezes é muito difícil olharmos para nós e vermos com aquele vestido, porque aquilo não é nosso. Vermos o que a coluna é capaz de fazer, o que a coluna nos é capaz de fazer. Vermos as nossas diferenças consoante um corpo normal, vermos que não temos os ombros alinhados, vermos que não temos as costelas iguais, temos uma mais forte do que a outra, vermos que não temos os ilíacos também alinhados, que não fazemos alguns exercícios bem, que talvez não andemos bem de bicicleta. Mas acreditem que isso tem solução, tudo tem solução e é só procurar ajuda. Se algum de vocês que está desse lado, tem, ou pensa que tem, ou teve, partilhem a história comigo, mandem mensagem. Se tiverem alguma dúvida, perguntem. Não custa nada, eu sou um exemplo vivo do que é saúde, porque é que aconteceu. Um caso real, de sucesso, não por uma parte mas por outra. E disponham, a sério, não custa nada, será de todo o gosto.